Olá, quero nessa manhã compartilhar com você, refletir com você um pouco desse dia tão especial que hoje toda a cristandade comemora, que é o dia natalino, né? Toda a cristandade lembra como o nascimento de Jesus. Embora não há comprovação de que essa data seja a data do nascimento de Jesus, tem também toda uma história comercial por trás dessa data, né? E também acordos entre a religião e o Estado. Mas o importante é lembrar de fato do nascimento de Jesus e a importância que isso traz para a família, que acaba por se reunir em redor da mesa e compartilhando assim, lembrando assim do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Os canais de televisão usam nessa data sempre com intenção de atingir o público com o filme Paixão de Cristo, né? Muitos filmes relacionados, né? Agora há na Record até uma novela que culminou o término no mês de dezembro. A gente vê de fato por trás de toda essa conjectura relacionada ao nascimento de Jesus, a gente vê também uma religiosidade muito profunda. Bom, isso é válido. É válido do ponto de vista de que lembre-se do Senhor, e nós cristãos devemos aproveitar a data para evangelizarmos, para anunciarmos o Cristo verdadeiro, o Cristo Salvador, Redentor, Perdoador, misericordioso, amoroso, gracioso. Temos que levar o Evangelho até as pessoas e assim a gente usa de forma inteligente tanto a Páscoa quanto o Natal. Mas eu quero refletir com vocês justamente essa separação aqui que você pode ver pelo vídeo, pode observar. Eu estou em Balneário Camboriú e eu posso mostrar para vocês os dois ambientes aqui, né? O ambiente que está aqui atrás de mim, embora com o sol, né? Fica muito claro, mas se percebe dois paralelos, né? Dois ambientes extremamente populosos. O primeiro, que é esse que está aqui no visor, onde se encontra um número enorme, né? Milhares de pessoas. No sentido aqui é o sentido comercial, né? Depende da temporada em que Balneário Camboriú recebe os turistas e a quantidade de turistas, né, relacionado a essa exploração, né, do turismo na cidade. Esse é o universo dos homens, dos seres humanos, suas criações, suas capacidades, né, colocadas para fora por meio da arquitetura, né, por meio da ciência, por meio da geografia, por meio da matemática e tantas outras matérias desenvolvidas nos seres humanos pelas habilidades que eles têm e o domínio fácil dessa selva de pedra, né? Embora não é fácil, porque no meio desse mundo todo, dessa população toda, aí há sabores, né? Há problemas relacionados à saúde, relacionado às emoções, à alma, né? Relacionado às frustrações, também à nostalgia e também à alegria de conquistas. Muitas coisas desse universo dos homens acontecem de forma bem estabelecida. Nós temos aqui agora o outro universo, que também ele é explorado pelo homem, né? Mas é um universo muito maior
com muito mais perguntas do que respostas, né? A infinidade aquática, o mundo inexplorado, e aí você vai oceanos adentro e você percebe de fato uma profundidade enorme, uma expansão enorme para a exploração, né? Nesse universo extraordinário que são os oceanos, o universo marítimo. Dentre esses dois universos, embora a gente tenha teologia que negue o homem como centro e a teologia que afirma o homem como centro do universo, eu quero ousar dar a minha opinião. A minha opinião ela é muito simples. O homem, para mim, ele é o centro, preste bem atenção, o centro no mundo em que vivemos, o centro da vontade de Deus. A minha vontade de Deus, ela se manifesta por meio do homem. E nesse cosmos todo, nesse mundo todo, o homem é o protagonista, é o ator principal. Aceite ou não, a gente tem aqui uma ideia interpretativa do ser humano, que o coloca como um verme, né? E é assim que nós devemos nos considerar em relação ao grandioso e extraordinário Deus, né? Um Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Mas nesse mundo que nós vivemos, com todo esse universo enorme, tanto nos oceanos, nos mares, né, como no mundo dos homens, o homem, ele é o protagonista, ele é o ator principal. Então ele tem sua importância, tanto na história do homem para com o homem, e aí você vai ver isso por meio das civilizações, todas elas construídas, né? Todas elas movimentadas, com todas as suas conjecturas, com todas as suas formações e informações, de forma categórica. Então o homem tem no universo do homem, que é esse que nós vivemos, o seu valor e a sua expansão, né? Como também diante do plano divino. E aí é onde eu quero chegar. Eu quero chegar justamente nessa condição. Quando o Pai, Deus, Criador do Universo, Senhor de todas as coisas, né, olha para essa humanidade toda aí a ver perdida, impossibilitada de alcançar algo de Deus, porque por mais que o homem durante toda a história se esforçasse, lutasse para alcançar essa graça divina, o homem não manifestou mérito algum. E aí você vai passeando pela história, principalmente a história bíblica, você vai chegar aí já nos primórdios, né, o caso de Adão e Eva, a escolha que eles fizeram, ao invés de dependerem totalmente de Deus, eles decidem encontrar em si mesmos respostas para tudo e tornar-se totalmente independente de Deus. Isso os levou à expulsão do paraíso. Claro que uma consequência das escolhas do homem, né? Por outro lado, você vai ver mais ou menos na história quando toda a humanidade entra num estado tão podre, numa distância tão grande de Deus, que o próprio Senhor, né, não é que ele desiste, mas ele olha para a realidade e fala, não dá. Mas ele encontra no meio de toda essa humanidade uma família, na pessoa de Noé, né? E aí então nós sabemos todo o desfecho da história. Só que ela não para por aí, né? Não é só Noé. Logo depois de Noé, as nações que foram se formando a partir daí, na Torre de Babel principalmente, né? A gente vê que o nosso Deus, ele olha distintamente para um homem chamado Abraão. Isso não quer dizer que Abraão seja o princípio aí, né? Você tem Jó, que é contemporâneo da época de Abraão. Jó é claramente um personagem extraordinário na sua história, né? Mas Deus escolhe Abraão, e aí a descendência de Abraão chega até, né? Você vai ter Isaac, Jacó, depois você vai ter José, aí esse povo todo vai para o Egito,
Tem toda aquela história de 490 anos no Egito, e aí Deus levanta Moisés, né, e o povo sai do Egito, né, e aí chega o tempo de Moisés, com toda aquela provação que se tornou o deserto, né, o caminho em direção à Terra Prometida. Moisés não consegue chegar até a etapa final, isso diante da nossa interpretação, né? Eu acredito que Moisés chegou bem antes na Terra Prometida, antes de todos. Mas aí, então levanta-se Josué e a história ela vai seguindo, em que essa nação vai se formando, né? Depois dos juízes, aí entra a era dos reis, aí você tem Davi na história, Salomão na história, e novamente esse povo se perde, né? Nabucodonosor, Dario, a história segue. Então o Império Romano se levanta com grande força, e aí esse povo escolhido por Deus, na Palestina todos se encontram ali, né? Tendo Jerusalém sempre como a base desse povo, e aí encontra-se o que nós chamamos de Natal. O nascimento ele se dá justamente quando os olhos de Deus novamente se voltam para a humanidade como um todo, porque o próprio Deus tira de si mesmo uma forma de alcançar graciosamente o homem. E aí nasce Jesus, advindo de Deus, nascido de mulher, nasce de uma forma extraordinária na manjedoura, cresce, aparece novamente na história com 12 anos, todo envolvimento com o império religioso da época, mas ali então emerge Jesus, e aos 30 anos de idade, homem feito, ele então se manifesta ao chegar em João Batista, e a célebre frase de João Batista marca o princípio dessa história salvífica. João Batista, quando vê de longe, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós conhecemos toda a história. Antes de tudo isso, o nascimento é de fato, né? O nascimento, a vida e a morte de Jesus é de fato a marca central, né, da cristandade, a marca central da nossa fé. Mas a nossa fé ela vai além. Então, uma manhã de domingo, depois da morte de Jesus na sexta-feira, acontece o mais extraordinário ato divino entre os homens, que é quando Jesus rompe com a morte, ressuscita, e aí então, de fato, toda a história se completa. E todo o plano salvífico do nosso Deus, em toda a história, se funde na pessoa bendita de Jesus, ressurreto, e agora, de uma forma extraordinária, habitando, não mais em templos, não mais sendo necessário o uso do sacrifício de animais, mas ele próprio nasce dentro do nosso coração quando o aceitamos. Então isso é Natal, né? A maior prova do Natal para nós é o nascimento de Jesus no nosso coração. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.